Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Marcos capítulo 14, verso 12 ao 14. Eu vou fazer a leitura. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Amém. Amar, né? Semear o amor nos relacionamentos, na comunidade. Nós vivemos em um tempo onde, principalmente em um país onde há uma grande diferença de classe social, onde nós temos pessoas que são extremamente ricas e pessoas que estão extremamente pobres, né? Então, em lares onde vai ter sobra de comida e onde muitas vezes o que é jogado fora nesses lares de extrema riqueza, na casa da pessoa mais simples, continuaria servindo como alimento, porque desperdiçam muito, né? Então a gente vê que há uma grande diferença, olhando para dentro para o nosso país, uma grande diferença de classes sociais, diferença de pessoas, diferença de níveis financeiros, não só cultural, mas financeiro também. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, para Jesus Cristo, para o evangelho que Jesus prega, Jesus ensinou, Jesus ele não olhou classe social, né? Jesus ele não olhou níveis de riqueza ou financeiro de pessoas para amar. Ele amou do mais simples ao mais abastado. Ele não fez diferença disso, mas ele pregou a mensagem. Ele levou a mensagem de amor, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação de vida, a mensagem que muda a história das pessoas, né? E é interessante que o texto fala que onde está o meu salão de hóspedes, né? Vai na cidade, você vai encontrar um homem e pergunta para ele onde está o meu salão, né? O local que é meu, onde eu vou preparar as Páscoa, né? Um local que já é separado. E Jesus convida o tempo todo a um convite bíblico em toda a história da Bíblia, de Jesus nos convidando à mesa, ao banquete celestial. Jesus nos dá a abertura para uma oportunidade de salvação. Há uma abertura geral na palavra de Deus, o tempo todo, de um evangelho conduzindo pessoas à salvação, conduzindo pessoas à direção, ao encontro de Jesus Cristo, ao encontro do céu, ao encontro da casa celestial. Jesus expressa esse convite o tempo todo. Ele faz isso. Ele envia isso. Mas esse convite de Jesus é interessante, que ele fala lá em Lucas, capítulo 22, quando chegar a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e ele disse: desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente, era o meu desejo, ter esse momento com vocês. Jesus sempre está disposto, há uma disposição de Jesus a estar com os discípulos. Ele quer ter um relacionamento com eles. E nós estamos vivendo um tempo, amados, no mundo atual, onde as pessoas estão querendo dividir em classes. E Jesus não fez isso. Jesus amou a todas as pessoas. E o convite à mesa é para todas as pessoas, não só para algum grupo de pessoas, mas para todas as pessoas. Só que, diferentemente como o mundo tem pregado, de um evangelho, olha, Deus nos chama para um evangelho de liberdade, um evangelho que você é livre. Olha, você é livre do pecado. É só do pecado que você é livre. Porque o evangelho de Jesus, ele não é um evangelho de liberdade, ele é um evangelho de obediência. Se você vê o encontro de Jesus, quando ele tem com os discípulos, Jesus, ele é taxativo em dizer para eles assim: olha, vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Traduz essa palavra no contrário: olha, se você não faz o que eu mando, você não é meu amigo, não. Você não faz parte do meu time.
Você não faz parte do povo que vai estar à mesa, sentado à mesa. Mas o desejo de Jesus é o tempo todo, olha, vamos provar do banquete. Vamos estar sentados à mesa. Era o desejo dele ansiosamente estar junto com os discípulos antes dele sofrer, porque ele se ofereceu a si mesmo como um cordeiro. Ele se entregou como cordeiro. O capítulo 14, o verso 22 de Marcos, ele fala sobre a ceia, né? Em diante, ele: tomem isso, é o meu corpo, é o meu sangue que é dado por vós. Ou seja, antes dele se entregar, antes dele ser o sacrifício, ele queria ter um momento com os discípulos, queria ter um momento de relacionamento, ele esperava ansiosamente aquele jantar com os discípulos. E quando nós falamos de mesa, eu queria que você lembrasse, talvez hoje em dia não é mais, viu, irmãos? Hoje eu não sei se é mais assim, talvez na sua família, a família da minha esposa ainda preza por isso. No domingo, pelo menos no domingo, reúne todo mundo ao redor da mesa, assim, sabe? Faz aquela, entre aspas, aquela bagunça no almoço, onde está todo mundo falando ao mesmo tempo, mas todo mundo está entendendo o que o outro está falando. Você já viu isso? Você está sentado conversando com um e o outro está falando outro assunto, mas está todo mundo se entendendo. Família reunida para o almoço, para comer. Né? Jesus nos mantém unidos quando ele chama assim, olha, vamos, eu desejei ansiosamente estar com vocês à mesa, porque ele queria mantê-los unidos ali. Sabe, nós estamos precisando nos nossos dias semear o amor entre os irmãos. Me veio muito no coração a oração da Nina, de lembrar dos que estão sumidos, de lembrar daqueles que estão tristes, desanimados. Por quê? Trazê-los à mesa, dizer, olha, você faz parte da mesa, vem. Se ajunte-se a nós, ajunte-se a nós. Uma pessoa não crente essa semana me parou e falou assim, por que você acha que teve essa pandemia? Aí eu falei assim, olha, eu creio que tudo está dentro do controle da soberania de Deus. Ele falou assim, eu sei o motivo dessa pandemia. Foi aquela, desculpa a expressão, aquela porcaria daquele carnaval do diabo matando Jesus. Deus pesou a mão. Eu falei, no mundo inteiro, hein? Que peso, hein? Mas pode ter sido isso, eu tenho certeza. Porque olha aí, ó, nem carnaval vai ter, nem desfile vai ter. É Deus pesando a mão. Aí eu falei para ele da história de Noé, né? A iniquidade chegou a tal ponto que Deus teve que intervir. A gente sabe que não vai ser por água mais. Mas você tem dúvida que a iniquidade está grande hoje? Eu não tenho dúvida. Mas aos que são do Senhor, Deus está chamando assim, vem para a mesa, vamos sentar ao redor da mesa aqui, ó. E como é bom sentar ao redor da mesa, amados. Porque é na mesa onde a gente está lá, onde a gente vai sentar ao redor da mesa, da casa da avó da gente, eu vou pegar o exemplo aqui, para dizer assim, hoje vai ter aquela comida que eu gosto tanto, frango com quiabo. Eita, hoje é o dia. Não, eu vou lá na casa da avó, que vai ter aquele frango com quiabo que não tem baba, né? Que a gente vai nos lugares e tem baba, e aí? Né? O da avó lá, obrigado, meu querido. Ah, vai ter baba. Aí outro já é outra comida. Gosta do feijão. Não gosto do feijão que a minha avó faz. Mas é todo mundo ali, ó, ao redor da mesa, junto, participando. Meu pai, enquanto ele pôde, ele reunia nossa família, a micro, né? Não a macro, o micro, todo mundo na mesa. Vamos almoçar, todo mundo sentado à mesa. Hoje em dia nós estamos numa vida tão corrida que é um sentando vendo Globo Esporte, é o outro senta no quarto, né? O outro senta lá na varanda. Acontece muito isso. Mas quando a ideia de sentar à mesa é dizer o seguinte, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, o final do versículo 17 fala assim, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, nós somos uma família, um só corpo. E olha, como corpo, amados, nós sempre temos que ser como aquele exército que não deixa os feridos para trás. Se você lembra de alguma pessoa que está desanimada, ligar para ele, orar por ele, se preocupar com ele, clamar pela vida dele. Por quê, irmãos? Porque nós somos uma família. Somos muitos, mas somos um só povo. Um povo do Senhor. E quando nós falamos de semear o amor, é como se Jesus estivesse convidando eu e você a trazer outro para participar do banquete. Lembra daquele banquete onde o rei preparou tudo e os convidados especiais ninguém foi? E ele chama lá os mendigos, chama todo mundo que estiver na rua para vir.
Irmãos, o banquete celestial, a palavra celestial, a mensagem da cruz, ela é para todo aquele que está perdido. Não é só para eu que estou vindo à igreja, você que está vindo, não é porque está perdido. Para a pessoa que precisa do amor de Cristo. Para aquele que precisa ouvir a verdade, não sofismas que nós temos visto hoje. Muito sofisma, muita palavra que parece verdade, mas é mentira. Né? Muita mensagem que fala assim, olha, é isso mesmo, a gente tem que amar. Irmãos, Jesus, Ele amou aqueles que estavam querendo mudar de vida. Mas a palavra de Deus é clara, a condenação para aquele que não quer mudança. Tem uma frase que ela é sofisma, que se diz assim, olha, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não ama o pecador, não, é? Deus ama o arrependido. Ele tem que ser transformado. O pecador, ele está sujo, está no pecado. É um sofisma isso, a gente precisa ter muito cuidado. Que às vezes a gente fala isso naturalmente, eu já falei, eu estou falando porque eu já falei isso. E a gente passa a estudar e analisar e ver que Deus nos chama para um banquete, mas a gente, para entrar no banquete, não pode entrar de qualquer jeito. Isso nos traz a remota lembrança aqui da parábola do filho pródigo. Para o filho entrar de volta na casa, o que é que o pai fez? Traz uma roupa nova, traz o anel e põe no dedo dele, traz os chinelos, ele vai entrar do mesmo jeito que ele saiu, ele não pode. Deus nos chama a participar de um banquete, Ele nos chama a ministrar isso na comunidade, nas pessoas, para que as pessoas possam provar desse banquete celestial, dessa mensagem da cruz. Se é uma coisa que esfriou, isso não foi em você e em mim, não, isso está geral, isso é pesquisa feita entre cristãos no Brasil, que esfriou no coração de muitos, foi aquele interesse de trazer um amigo não crente para a igreja. Porque já há um pensamento assim, mas está difícil de eu ir, porque já está reduzido, eu vou levar como um amigo para ouvir Jesus. Só que há uma coisa do convite do banquete que Jesus faz, é que lá eu vou provar. Como fala no verso 22 ao 25, né? Beberei o vinho novo do reino de Deus. Vinho, na palavra de Deus, traz significado de alegria. Eu vou provar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Estar presente na casa de Deus, no banquete, na mesa do Senhor, ou seja, não estou falando da ceia, na mesa que eu falo é no culto do Senhor, é você provar da alegria do Senhor, do vinho, do banquete do Senhor. Ou seja, amados, quando nós falamos de semear o amor, é você parar de olhar como literalmente parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para aquele que está precisando do abraço, do amor de Deus, do cuidado de Deus, a preocupação com aquele que está longe, que está com o coração frio, desanimado, que precisa de nós. E a pergunta que vem no meu coração sobre essas questões de Jesus nos chamar à mesa é: será que nós estamos ansiosos, assim como Jesus, para participar do banquete? Sabe aquela frase do salmista quando ele fala assim: alegrei-me, vamos à casa do Senhor? Será que nós estamos com essa alegria de estar na casa do Senhor, né? E eu me lembro que um pastor, não lembro o nome do pastor, ele pregando, ele falou assim: olha, na minha igreja, pessoas que nunca se interessaram de ir na igreja. Aí depois que fechou a igreja, ficou um tempo fechado. Ah, pastor, estou com saudade de ir na igreja. E o pastor olhou para ele e falou assim: mas esse cara nem na igreja ia. Está com saudade? Como assim? Que saudade é essa? Né? Irmãos, isso é só uma provinha do que é perseguição, tá? Nós não sabemos o que é perseguição, não. Nós não temos noção do que é não poder reunir porque é proibido. Há países no mundo afora aí, amados, onde nós vamos desejar, ansiar se reunir para adorar a Deus, mas não pode. Não está nas notícias das mídias aí, mas na região do Oriente Médio, China, Coreia do Norte, aquela região toda ali, muitos lugares estão queimando igrejas de novo. Perseguição ao evangelho. Pastores sendo presos, missionários sendo acorrentados e jogados em containers para ficar durante o dia a mais de 50 graus e fica à noite lá, chegam a menos 3 graus às vezes, na mudança de temperatura, para morrer lá,
Porque eles não querem que o evangelho seja pregado. Meu amado irmão, eu e você precisamos refletir nessa pergunta, né, que ele faz. Será que você está ansioso como Jesus? Olha, eu estava ansioso para estar novamente sentado com vocês provando do banquete. Qual tem sido o desejo seu de vir à igreja, de buscar o Senhor, de clamar pela presença dEle? Né? Como eu falei desde o início da pandemia, esse tempo todo que ficou igreja fechada, comércio fechado, você teve tanto tempo em casa, foi como se Deus falasse assim: eu quero ver qual a desculpa que você vai ter agora para dizer que não lê Bíblia e não ora. Porque nós falávamos, quais são as desculpas corriqueiras? Ah, pastor, saiu 5 da manhã para trabalhar, é difícil, e quando eu chego, eu tenho que fazer serviço de casa ainda, e da 11 eu vou apago. A gente fala que não tem tempo, não é isso? E Deus foi e deu uma pausa. Pá! Agora você tem tempo. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Né? Como é que está a minha vida de oração? Será que eu estou ansioso para encontrar Jesus nessa refeição e cear com Ele? Não é? Sabe quando tem muito tempo que você não vai na casa da sua avó e tem aquela comida que você gosta muito, né? Aí você vai e ela falou para você: olha, eu vou fazer essa comida, tá? O dia que você vir. Você fica ansioso para chegar o dia, é ou não é? Claro que você fica. Quando você vai lá em Conceição e seu pai já avisa: ó, aquela picanha, sabe, que tem aquela gordurinha de leve, vai ser... Dá até água na boca, só do telefonema já, é ou não é? Ansioso para chegar o dia de estar lá. Né? Quando a minha sogra fala assim, é no meio de semana, às vezes minha sogra fala assim: olha, hoje eu vou fazer um quiabo com costelinha, né? Não, irmãos. Eu chego logo, eu quero chegar antes de falar assim: está pronto o almoço, porque eu quero estar lá para pegar. Amo demais quiabo, gosto demais. Você não anseia por isso? Aí a minha pergunta: e por Jesus? Qual o anseio que você tem pela mesa do Senhor, de estar na casa de Deus, de adorar o Senhor? Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000, né, longe. Né? Prefiro estar na porta da tua casa, na casa do Senhor, para adorar Ele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, o salmista clama, louva a Deus, dizendo. Qual o desejo que você tem tido para estar à casa do Senhor? Então, falando disso, a gente pode dizer: como eu estou semeando esse amor de Deus no coração das pessoas? Como é que foi o culto domingo lá? Tinha pouca gente. Como fala o pastor Jeremias, reunião não é quantidade, é fervor. Pode ter 5 pessoas, mas se Deus estava presente, tinha o suficiente lá. Pastor Neil Barreto, é um pastor do Rio de Janeiro, ele fala assim: ó, o personagem bíblico que eu queria ser era um dos 3. Ele fala lá que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu quero ser um daqueles 3, porque eu tenho convicção de que Jesus vai estar lá. Eu quero ser um daqueles 3. Porque eu quero estar perto de Jesus, eu quero ouvir Jesus, eu quero estar com o Senhor Jesus. Do jeitinho que a Clara fica abraçada quando vem orar assim, eu fico imaginando, se eu fosse um dos discípulos, eu ia ser chato, sabe? Que eu ia ficar grudado nos pés do mestre. Queria saber, conhecer, né? Fazer igual aquela, lá na história da Marta e Maria, que ficou grudada nos pés do Senhor Jesus, querendo ouvir Ele. Assim tem que ser no relacionamento, na igreja. Nós precisamos estar juntos para buscar o Senhor. Uma segunda pergunta para a gente trazer de reflexão é: você compreende o significado dessa comunhão, dessa mesa? Pensa primeiro na mesa lá de sua família. Você compreende o significado da reunião dessa mesa? Eu queria ouvir você aqui, mesmo que você que está na live não ouça quem vai falar aqui. Para você, o que significa a reunião do almoço lá na casa lá de sua família lá? É o quê? Vamos lá. Me ajuda. União. O que mais? Só? Acabou? Alegria. Quem falou alegria? Isso. O que mais? Felicidade. Olha, bom demais estar junto aqui e ver todo mundo. O que mais? Opa, eu ouvi aí. Quem falou? Amor. Mais alguma colocação? Comunhão, né? É tempo gostoso demais de estar junto, família, irmãos. É bom demais. É bom demais até para botar as fofocas em dia. Da própria família, né? A gente começa: fulano sumiu. O que aconteceu com ele? Aí conversa e fala e bate papo. Tem isso, irmão. Não fica olhando para mim com cara feia, não, porque tem. Vai falar que não tem? Não, pastor, minha família não... Lá não tem conversa, não. A gente só ora.
Claro que bate papo. Né? Conta as histórias, conversa, tem tudo isso, irmão. Isso é maravilhoso, estar junto, é comunhão, é relacionamento. Como é gostoso isso, aí eu vou te falar. Você compreende, se é gostoso isso e é bênção, e você entende que é importante isso na sua família, imagina a mesa do Senhor. Olha o significado que tem estar junto como povo de Deus para adorar o Senhor. Olha a preciosidade. O próprio Deus, o próprio Jesus fala, olha, eu desejei ansiosamente estar junto com vocês, porque ele sabia o significado de estar ali junto com os discípulos. Porque é comunhão e amor, relacionamento. Relacionamento. Tem um comentarista que eu achei interessante, ele falou assim, ó, Jesus desejava ansiosamente estar junto, sabe por quê também? Porque como ser humano também, no seu coração, com certeza, passava um pouco de medo do que ele iria passar, do que ele iria enfrentar. E ele queria amigos perto para estar junto ali, para dar um abraço, para ser aquele que dá o suporte, sabe? Eu achei interessante essa colocação desse comentarista. Porque mostra a preocupação de estarmos juntos, de sermos suporte na vida um do outro. Nós vamos falhar, nós vamos errar, vamos. Mas na família é assim, a gente erra na família, a gente tem dificuldade, a gente fica às vezes sem conversar com o outro, depois resolve e continua a história na caminhada. Mas nós precisamos entender e compreender o significado da mesa, da comunhão, para a gente semear o amor na vida do outro. Como é gostoso isso. Semear o amor na vida do próximo. Aí vem a última pergunta que eu queria fechar minha palavra para a gente passar para continuação. Desde o início aqui está sendo registrado como assembleia, tá, irmãos? O que você precisa procurar, ou quem você precisa reconciliar de uma vez por todas para você participar da mesa de Jesus? Há uma diferença da mesa lá de sua casa para a mesa de Cristo. Vou te explicar agora. A mesa da minha família lá, a gente pode reunir, pode ter gente até que está sem conversar com o outro, mas reúne para comer. Faz o prato, senta no outro lugar, às vezes está de mal, não está conversando bem com o outro, mas vai comer lá, todo mundo. Na mesa de Cristo não é assim, não. Na mesa de Cristo tem que haver reconciliação. Por isso que nós precisamos semear o amor. Tem alguém que você precisa procurar para se reconciliar? Não perca tempo, irmãos. Nunca deu tanto às claras de que Jesus está às portas como no nosso tempo. Nunca deu tão às claras assim os sinais, tudo que a gente tem visto, de como Deus está às portas. Nós precisamos restaurar a comunhão com o próximo e com Deus para que possamos sentar à mesa. Por isso que quando nós vamos participar da ceia, se você tem um problema com seu irmão, o que é que a ceia fala? Lá no texto da ceia fala, deixa lá e vai resolver com ele primeiro, não é isso? Depois volta e participa. Isso não é só a mesa do Senhor, mas é a comunhão da igreja, é o relacionamento, é o culto a Deus. Quando Deus nos convida a participar da mesa do culto, da adoração, Ele está dizendo, olha, venha com o coração preparado. Então conserte em nome de Jesus. Quando nós falamos de semear o amor, amados, é também semear o amor em nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos com o coração fechado para ouvir Deus. E é preciso entender que o maior de todos é o amor. E é ele que eu preciso ministrar na vida do meu próximo. Se você quer ver uma coisa que vai quebrar todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os problemas ao redor da sua família, da sua casa, da sua vida com Deus, não tem outra coisa a não ser o amor. É o amor que faz isso. É o amor. Não o amor que o mundo está pregando aí, ó. Ah, não, você não vive com... você está andando com Deus, mas não quer mudar de vida, quer continuar na vida de pecado. Não, eu amo você. Não, Jesus não fala isso, não. Muda a sua vida. Conserta. É isso que fala a mesa. Você quer sentar na mesa do Pai, Ele está com um banquete preparado para a gente participar. Mas Ele quer que você semeie o amor na vida do seu próximo. Na sua casa, com os seus filhos, para que a igreja do Senhor possa prosperar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não para a minha glória. Não vai ser o nome do pastor Jefferson, nem dos presbíteros vai aparecer. É o nome do Senhor que vai aparecer. Quando o amor se manifestar através da sua vida, na vida de outra pessoa, é Jesus que vai aparecer.
Então o convite dele nessa manhã para mim e para você, para semear o amor, é dizer, olha, convide alguém para o banquete. Chame alguém para participar do banquete celestial, da adoração. Chame alguém. E tenha um coração tão desprendido como teve os nossos conselhos. No dia que nós decidimos reabrir a igreja e nós ficamos na preocupação, pastor, e se o número for grande? Nós decidimos em conselho que os primeiros a irem embora para casa para dar lugar para o visitante somos nós. Foi isso, irmãos? Chegou uma pessoa lá e está cheia a igreja já. Ô irmão, você fica à vontade aí, eu vou assistir de casa. Sair. Por quê, irmãos? Isso é amar. Eu e você precisamos disso. Eu vou convidar um amigo meu para ir na igreja, mas se eu chegar lá e estiver cheio, eu deixo ele lá dentro, eu fico lá fora, não tem problema. O importante, amados, é que você não deixe de participar do banquete celestial, da mesa do Senhor. Eu fico pensando, imaginando na ansiedade dos discípulos, quando estavam correndo, procurando para arrumar a mesa. Eu não perco por nada essa mesa, participar. Eu não sei se você viu, eu vou fechar com isso aqui agora. Eu não sei se você viu para mim é um lixo, né? Não é um documentário, nem um filme. Mas sobre a ceia do Senhor, que é aquele tal do Porta dos Fundos, né? Porta do Inferno fez lá. E debochou da mesa mesmo de Deus, da mesa do Senhor. Não sei se vocês viram aí. Se você não viu, não tenha curiosidade de ver não, irmão. Que é lixo mesmo, o negócio é podre. Mas debochando de Jesus, colocando as coisas assim de maneira suja, sabe? O que você trouxe para a ceia? E um falava assim, eu trouxe maconha, eu trouxe isso, coisa pesada. E eles riam, sabe? E vendo tudo aquilo, é essa a imagem que o mundo quer. Sabe, é essa a imagem que o mundo passa. E o mundo está pregando, sabe o quê? Não, isso aí só foi uma sátira. Não foi uma sátira. Isso é blasfêmia contra Deus. Foi blasfêmia contra Deus o que fizeram no Carnaval do Rio. Foi blasfêmia contra Deus o que fizeram na Parada Gay em São Paulo. Não sei se você viu isso. Um homossexual se vestiu de Jesus e colocando a cruz, enfiando no ânus. Um negócio terrível, irmãos. Em pleno trio elétrico. Denegrindo a imagem do Senhor. E eu vou usar as palavras de um pastor lá de Pindamonhangaba, chamado Morcelim. Ele fala assim, nós precisamos respeitar quem nos respeita. Essas pessoas não querem, elas querem respeito, mas elas não respeitam a gente. Elas não respeitam o cristianismo. Temos que amar pedindo a Deus que transforme a vida delas. Mas não amar dizendo, não, eu te amo do jeito que você vive. Não, muda a sua vida. Porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O mundo está empurrando de goela abaixo tantas coisas para nós, para tentar mudar os nossos conceitos bíblicos. E nós temos que nos manter firmes. E a mesa do Senhor, se é uma certeza que nós temos, o Senhor Jesus nos chama a participar de um banquete, onde o que está mais presente lá é a santidade de Deus. E é isso que nós precisamos almejar como povo de Deus nesse lugar. Senhor, eu quero participar da mesa do Senhor. Eu quero estar no banquete celestial, eu quero participar do culto e sair do culto festejando, dizendo assim, eu percebi, eu senti, e Jesus estava presente naquele lugar. E Ele falou comigo, em nome de Jesus. Semeie o amor, em nome de Jesus, meu querido. Amém?